Dia 18. O sábado. Assim os céus e a terra foram completados, e todos os seus exércitos. No sétimo dia, Deus completou a obra que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus tinha criado e feito. Este é o relato dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, e Gênesis 2:1-4. Porque o homem foi criado no final do sexto dia, seu primeiro dia completo foi o sétimo dia da criação, o dia em que Deus descansou. Para o homem ter comunhão com Deus desde o princípio, ele teve que começar entrando no descanso de Deus, e isso ainda é essencial para a verdadeira comunhão com Deus. É por isso que a terra prometida é igualada ao descanso de Deus em Hebreus 3:4. Ele criou o homem para precisar de descanso. No entanto, o descanso de que ele precisa é mais do que apenas dormir. No Salmo 46:10, o Senhor diz: cessa de lutar e sabe que eu sou Deus. Esforçar-se é uma demonstração do fato de que realmente não conhecemos Deus como Ele é. Se o conhecemos como Ele é, sabemos que Ele está acima de toda autoridade, poder e domínio. Se o conhecermos como Ele é, podemos confiar que Ele está no controle e que Ele realmente fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Isso traz descanso, paz e segurança incompreensíveis para aqueles que não conhecem o Senhor. Paz e descanso em meio a qualquer situação devem ser as marcas de todo crente. O esforço é o resultado da preocupação, e a preocupação é o resultado de não ter fé em Deus. Isso é pecado, como lemos em Romanos 14:23, tudo o que não é de fé é pecado. Em 1 Pedro 5:6-7 somos exortados a, portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A maneira como nos humilhamos diante de Deus é lançar sobre Ele nossa ansiedade. A ansiedade é orgulho. É um orgulho pensar que qualquer problema é grande demais para Deus, e nós mesmos temos que resolvê-lo. Foi preciso fé para entrar na terra prometida. A dúvida fez com que uma geração inteira perecesse no deserto. Muitos cristãos, da mesma forma, não alcançam as promessas de Deus em suas vidas porque permitem que a dúvida os controle em vez da fé. Uma das principais maneiras de demonstrar fé é descansar em suas promessas e em quem Ele é. Se realmente confiarmos nele, teremos descanso e paz, mesmo em meio às nossas provações. Em Ezequiel 44:18 somos informados sobre os sacerdotes: turbantes de linho estarão sobre suas cabeças e calções de linho estarão sobre seus lombos, eles não devem se cingir com nada que os faça suar. O suor é resultado de exercermos nossa própria força, então o suor fala de um ministério que vem de nossos próprios esforços. Se vamos ser sacerdotes do Senhor, não devemos assumir nada que nos faça suar. O Senhor nos chama em Mateus 11:28-30: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo fala de trabalho, mas quando estamos sob o jugo do Senhor, será sua força que fará o trabalho, e nós apenas nos deixaremos levar pela jornada. É o Espírito que Ele nos deu que fará a obra, assim como Ele fez desde o princípio. Somos informados em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Paulo, o apóstolo, explicou aos homens de Atenas em Atos 17:25, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Todos os nossos melhores esforços não irão realizar nada para Ele. Somos simplesmente chamados à obediência e permanência nele. Quando chegarmos a descansar nele, Ele então se moverá através de nós, e realmente encontraremos descanso e refrigério quando Ele o fizer. Vemos em seu chamado que precisamos estar em jugo com Ele. Ao fazer isso, aprendemos com Ele a ser mansos e humildes. Quando nos afastarmos dessas duas grandes qualidades do Senhor, começaremos a trabalhar com nossas próprias forças.
Sabemos que quando começamos a suar e nos esforçar, deixamos de permanecer nele e do descanso que temos nele. Quando permanecemos em seu descanso, sempre somos revigorados em vez de esgotados. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você conhece a paz e o descanso em meio a qualquer situação? Segundo, você está vivendo em obediência e permanecendo nele? Terceiro, você se humilhou diante de Deus e lançou sua ansiedade sobre ele? Dia 19. Deus e o homem. Ora, nenhum arbusto do campo havia ainda na terra, e nenhuma planta do campo brotara, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas uma névoa costumava subir da terra e regar toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. E Gênesis 2:5-7. Porque o Senhor simplesmente não criou o homem, como ele fez com outras partes da criação. Em vez disso, ele formou o homem e o modelou como um artista com sua cerâmica. Ele então soprou sua própria vida no homem. A palavra traduzida como fôlego neste texto é a palavra hebraica neshama, nesalmal, que poderia ter sido traduzida como inspiração divina ou o intelecto. O homem deveria ser feito à imagem de Deus, não apenas na aparência, mas com parte de sua própria capacidade de raciocinar e perceber. O homem deveria ser único na criação. O homem foi formado da terra, e a terra deveria ser seu reino, mas ele também nasceu com um coração para alcançar o Deus que o criou. Deus é espírito, e o homem foi criado para ter uma comunhão especial com Deus, que é espírito. Por causa disso, existe um vazio espiritual em todo ser humano que só pode ser verdadeiramente preenchido quando em comunhão com Deus. O homem é natural e nasceu da terra, mas recebeu sua centelha de vida de Deus que é sobrenatural. Por causa disso, há um anseio pelo sobrenatural no homem. Se essa fome espiritual e atração pelo sobrenatural não for preenchida com um relacionamento com Deus, o homem provou repetidamente que preencherá o vazio com as formas mais baixas de espiritismo e o sobrenatural demoníaco. Como diz o ditado: se você negar comida a um homem, ele engolirá veneno. O homem deve ter Deus. Sem Deus, nossos empreendimentos mais nobres e nossos maiores sucessos ainda deixem-nos vazios. Fomos criados para Ele, e o próprio fôlego que respiramos anseia por aquele que o deu a nós. Fomos criados para Ele e nunca seremos completos sem Ele. Toda a história de 6.000 anos do homem declara esta verdade com sublinhados ousados. Tentamos substituir Deus por tudo, mas agora sabemos que é melhor perder tudo do que perder nosso relacionamento com Ele. Ter comunhão com Deus é essencial e elementar ao nosso ser, mas também é um privilégio insondável. O que poderia ser mais emocionante do que ter comunhão com o Todo-Poderoso? O que poderia ser mais interessante? Como o rei Davi perguntou, por que o Senhor estaria interessado no homem? É difícil de entender, mas Deus nos ama e quer estar perto de nós. Fomos criados para o prazer de Deus. Aquele que estendeu os céus como uma cortina de tenda gosta de estar perto do homem. Não é nossa maior e mais trágica loucura deixar de aproveitar esta oportunidade incompreensível de ter comunhão com Ele? Em 1 Coríntios 1:6-9, o apóstolo Paulo afirma tudo isso com extraordinária brevidade e clareza, e assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, para que não vos falte nenhum dom, aguardando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que também vos confirmará até o fim, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O testemunho a respeito de Cristo é confirmado em nós quando não nos falta nenhum domingo. Os dons do Espírito são mencionados em 1 Coríntios 12:4-12, e somos instruídos no versículo 31 ao procurar com zelo os maiores dons, e novamente em 1 Coríntios 14:1 para o seguir o amor, mas desejar ardentemente os dons espirituais. Mas especialmente para que você possa profetizar. Jesus demonstrou todos os dons do Espírito em seu ministério. Portanto,
O testemunho de que Cristo está operando plenamente através de nós é confirmado quando todos os dons estão operando através de nós. Isso não é singular, mas corporativo. Ele distribuiu os dons em indivíduos para que possamos nos reunir para que o testemunho completo dele seja confirmado por nosso intermédio. É correto desejar ardentemente os dons espirituais. Isso preenche o anseio pelo sobrenatural que está em cada alma humana porque fomos criados para ter comunhão com um Deus sobrenatural. Através do mover do Espírito que nos foi dado, temos comunhão com Cristo. Quando o Espírito se move através de nós para curar, somos tocados por sua compaixão pelos enfermos. Quando ele fala uma palavra profética através de nós, somos tocados pelo que está em seu coração. Ter dons espirituais é uma maneira de termos comunhão com Deus, que é Espírito. Enquadrando sua fundação. Primeiro, se a sua fome espiritual pelo sobrenatural não for preenchida com um relacionamento com Deus, o vazio será preenchido com o espiritismo e o sobrenatural demoníaco. Você já testemunhou essa experiência em si mesmo ou em outras pessoas? Segundo, você aprendeu que é melhor perder tudo do que perder seu relacionamento com Ele? Terceiro, Cristo operando plenamente através de você é confirmado quando todos os dons estão operando através de você. Dia 20. Trabalho. O Senhor Deus plantou um jardim do lado oriental, no Éden, e ali ele colocou o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, a árvore da vida também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2, 8 e 9, 15. O Senhor preparou cuidadosa e maravilhosamente um ambiente perfeito para o homem. Ele criou o homem e sabia exatamente o que seria melhor para ele e o que ele gostaria. Ele também criou o homem para cultivar seu próprio ambiente, e isso exigia trabalho. Alguns acreditaram erroneamente que o trabalho era parte da maldição, mas o homem trabalhava no jardim antes da queda. O trabalho não fazia parte da maldição, ou labutar ou era a maldição. A labuta é diferente do trabalho. Labutar é realizar apenas com trabalho duro e doloroso. A labuta implica a oposição da criação em vez de sua cooperação. O homem foi criado para ter comunhão com Deus e para cultivar a terra. Portanto, o homem também foi criado para trabalhar, e o trabalho significativo é essencial para o bem-estar e a realização do homem. A palavra-chave aqui é significativa. O Senhor pretendia que recebêssemos profunda satisfação em nosso trabalho. Sem realização significativa em nossas vidas, haverá outro vazio que nos deixa vazios e desorientados. Também é fundamental que cada pessoa encontre trabalho significativo. Há duas palavras hebraicas traduzidas para a palavra portuguesa o cultivaram neste capítulo. Eles são maus, salbed, que significa o servir, até, e shaman, shalmar, que significa o cercar, guardar, proteger. Ambas são características inerentes ao homem. Lemos anteriormente em Gênesis 2:5 ora, nenhum arbusto do campo ainda estava na terra, e nenhuma planta do campo ainda havia brotou, porque o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. O Senhor até deixou parte de sua criação planejada para o homem ajudar a gerar. Faz parte de nossa própria natureza pegar o que o Senhor providenciou para nós e adicionar nosso próprio toque a isso. Isso pode até parecer um sacrilégio para alguns, mas não quando entendemos que o Senhor deixou isso para o homem fazer para que o homem pudesse expressar a natureza criativa que ele colocou nele. Deus queria o toque do homem no jardim. Ele queria que o homem o possuísse em seu coração para que ele fosse compelido a guardá-lo e protegê-lo. Claro, isso deveria ser feito com Deus, mas o Senhor queria que o homem contribuísse. Nossa natureza é procurar maneiras de adicionar nosso próprio toque às coisas, melhorá-las e proteger os domínios que nos são confiados. Como acontece com todos os nossos dons e características, se não forem usados corretamente, serão usados de maneira errada. Se não forem usados de forma construtiva, serão usados de forma destrutiva. Mesmo assim, o homem foi criado para ser criativo,
o que é uma parte básica da imagem de Deus que nos foi dada. O homem é chamado para descansar em Deus, mas também devemos trabalhar com Deus. Neste trabalho, devemos descobrir o que Ele nos criou para fazer. Somos informados em Efésios 1:4: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele. Apaixonado. Fomos pré-conhecidos e escolhidos por Deus antes mesmo de o mundo ser criado. O Deus que é tão particular e específico também sabia para que Ele nos criou. Cada um de nós tem um trabalho muito específico a fazer, um chamado muito específico. Nunca conheceremos a verdadeira paz e satisfação em nosso coração até que estejamos cumprindo nossos chamados. Como sabemos qual é o nosso chamado? Isso pode simplificar um pouco demais, mas descobrimos nas duas últimas palavras de Efésios 1:4 em amor. Como fomos criados com o nosso propósito em mente, o que somos chamados a fazer também será o que mais gostamos de fazer. É-nos dito em João 7:38: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Águas vivas só podem vir de nossos corações, aquele que é o nosso amor mais profundo. Deus nos criou e nos chamou para fazer o desejo mais profundo de nossos corações. No entanto, a maioria das pessoas está tão sobrecarregada e amarrada pelas expectativas e julgos de outras pessoas que é preciso renovar completamente suas mentes antes de começarem a discernir o jugo que Deus os chamou para carregar. Mesmo assim, devemos perseguir esta busca e não desistir até que estejamos vivendo em paz e satisfação que só podem vir quando sabemos que estamos fazendo o que fomos criados para fazer. Enquadrando sua fundação. Primeiro, é da sua natureza procurar maneiras de adicionar seu próprio toque às coisas, melhorá-las e proteger os domínios que lhe são confiados? Segundo, porque você foi criado com o seu propósito em mente, para o que você foi chamado a fazer também será o que você mais gosta de fazer. Terceiro, as águas vivas estão saindo do seu coração, aquele que é o seu amor mais profundo. Dia 21. O teste. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de qualquer árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. O Senhor não colocou a árvore proibida no jardim para causar a queda do homem. Ele o colocou lá para dar a eles um lugar para provar sua obediência e compromisso com ele. Não pode haver verdadeira obediência do coração se não houver liberdade para desobedecer. O Senhor estabeleceu que o homem teria que fazer escolhas. Fomos criados para ter comunhão com Deus e para trabalho produtivo. O homem também foi criado para ser livre, e nunca seremos realizados até que sejamos livres. A liberdade é o estado natural da humanidade. A liberdade também é difícil. Não podemos ter liberdade sem assumir a responsabilidade que vem com ela. A liberdade que Deus deu ao homem para alcançar realizações extraordinárias também pode levar a erros trágicos. Erros têm consequências. Mesmo assim, não podemos escapar de nosso chamado à liberdade. Pode ser mais fácil viver com outra pessoa tomando todas as decisões importantes por nós, mas sem liberdade seremos perpetuamente frustrados e profundamente sufocados porque fomos criados para ser livres. Algumas das experiências mais gratificantes da vida acontecem quando tomamos a iniciativa, fazemos uma boa escolha e vemos os frutos. As experiências mais desanimadoras e dolorosas surgem quando escolhemos fazer o que é errado. Para evitar o último, muitos escolhem uma vida de escravidão em cultos ou grupos autoritários que tomam todas as decisões por seu povo. No entanto, como o povo alemão aprendeu na Segunda Guerra Mundial, isso sempre leva a consequências ainda piores. Fomos criados para ter liberdade e nunca podemos nos tornar quem fomos criados para ser sem ela. Vamos aceitar a grande responsabilidade que vem com a liberdade e escolher corretamente. Muitos também caem na escravidão de tentar viver sob a lei para escapar da responsabilidade de ser livre. Tendemos a pensar no Antigo Testamento como a lei e no Novo Testamento como a graça, mas isso não é necessariamente verdade. A Antiga Aliança é a letra,
e a nova aliança é o Espírito. Se a nova aliança for lida sem o Espírito, será apenas lei. Portanto, a justiça tentará ser estabelecida cumprindo a letra, em vez de buscar permanecer em Cristo. O Antigo e o Novo Testamento são a palavra escrita de Deus para nós. Como Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada, ou veja João 10:35, significando que eles são uma única unidade. De fato, em todo o Novo Testamento, as Escrituras só mencionadas estão relacionadas aos livros do Antigo Testamento, pois o Novo Testamento estava sendo escrito naquele momento. O Antigo Testamento é o fundamento da fé do Novo Testamento. As Escrituras do Antigo Testamento foram a base para as doutrinas nas quais a Igreja se baseia, bem como o Evangelho do Reino, ver Rom 16:25-26, Atos 28:23. Claro, também foram os livros que chamamos de Antigo Testamento que Jesus usou e se referiu em todas as suas mensagens, como vemos em Lucas 24:25-27, e ele lhes disse: ó homens insensatos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas concernentes a ele em todas as Escrituras. Em João 5:46-47, Jesus faz uma declaração importante sobre isso, pois, se você acreditasse em Moisés, acreditaria em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se você não acredita em seus escritos, como acreditará em minhas palavras? Se aquele que é a própria palavra usou as Escrituras como base para todos os seus ensinamentos, quanto mais precisamos nos dedicar a elas. Mesmo assim, se ao buscar ser um povo bíblico, proibimos alguém de fazer o que não está especificamente escrito no Novo Testamento, apenas o transformamos em outra lei. Não era para nos prender dessa forma, mas para nos libertar para fazer tudo o que não é especificamente proibido por ela. Isso não torna tudo o que não é especificamente proibido por ela, mas lança sobre nós a responsabilidade de conhecer a voz do Senhor e seguir o Espírito Santo. Esta é uma grande responsabilidade, mas sem ela não poderia haver um verdadeiro relacionamento com Ele. Sem essa liberdade, ainda estaríamos casados com a lei. Como Paulo explicou em Gálatas 5:4, vocês foram separados de Cristo, vocês que estão procurando ser justificados pela lei, você caiu da graça. Portanto, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, mantenham-se firmes e não se sujeitem novamente a um jugo de escravidão, ó Gálatas 5:1. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você tomou a liberdade sem assumir a responsabilidade que vem com isso. Segundo, tem sido verdade para você que as experiências mais gratificantes aconteceram quando você tomou a iniciativa, fez uma boa escolha e viu os frutos? Terceiro, você permitiu que a palavra de Deus o prendesse ou o libertasse? Dia 22. Sociedade. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idoneia para ele. Da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria, e o que quer que o homem chamasse a uma criatura vivente, esse era o seu nome. O homem deu nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todos os animais do campo, mas para Adão não se achou uma ajudadora que lhe fosse adequada. Gênesis 2:18-20. O homem foi criado para ser uma criatura social. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. É interessante que o homem era solitário, embora tivesse comunhão com Deus. Isso implica que Deus sozinho não era suficiente para o homem. Este pode ser um pensamento chocante, mas o Senhor criou o homem para precisar de comunhão com ele, bem como com os de sua própria espécie. O Senhor permitiu que o homem procurasse por toda a criação para encontrar o ajudante adequado para ele, mas nenhum foi encontrado. O Senhor conhece o fim desde o começo, então por que ele simplesmente não disse ao homem que nenhum desses ajudantes era aquele que ele estava procurando, e o colocou para dormir e deu à luz a mulher? É pela mesma razão que o Senhor muitas vezes permite que persigamos muitos empreendimentos em nossas vidas para buscar satisfação, embora ele já saiba que isso é inútil.
O Senhor criou o homem para ser livre e ele não violará essa liberdade. O Senhor já havia dito que faria uma auxiliadora adequada ao homem, mas o homem ainda tinha que procurar, e o Senhor permitiu. Ele também nos deixará perseguir muitos empreendimentos infrutíferos se insistirmos em ter que provar algo a nós mesmos. Muitos ainda passam a vida fazendo a mesma busca que Adão fez. Eles podem ver as mulheres como objetos sexuais, mas não como a fonte de comunhão que pode tocar as necessidades mais profundas de seus corações e curar a solidão. Os homens geralmente buscam realização em suas profissões, esportes, hobbies, criação de animais, etc. necessariamente ruim e pode ser gratificante até certo ponto, mas nenhuma dessas distrações jamais será adequada para preencher o vazio que só pode ser preenchido quando o companheiro adequado for encontrado. Não devemos estimar a comunhão com nossos cônjuges acima de nossa comunhão com Deus. Nossa necessidade dele é maior. No entanto, haverá um vazio em nossos corações que só pode ser preenchido com um relacionamento adequado com nossos cônjuges. Devemos ter comunhão com Deus e nossos cônjuges para sermos completos. O relacionamento adequado entre um homem e uma mulher é um relacionamento maravilhoso que Deus criou para nos ajudar a entender melhor nossa união com Ele. Esse relacionamento é necessário, mas nunca pode substituir a maior necessidade dele. Se não amarmos a Deus mais do que amamos nossos cônjuges, não os amaremos tanto quanto deveríamos. Nosso relacionamento com Deus foi criado primeiro e deve permanecer sempre em primeiro lugar. Mesmo assim, como vemos em 1 João 4:20, se alguém diz eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nosso relacionamento com outras pessoas é um bom barômetro de nosso relacionamento com Deus. Se realmente amamos a Deus, isso se manifestará em nosso amor pelos outros. Isso será especialmente verdadeiro em nosso amor por nossos cônjuges, que deve ser um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Como a solidão é a primeira coisa que Deus disse que não era boa, se estamos procurando amar e ajudar nosso próximo, devemos cuidar especialmente dos solitários. Isso não significa apenas aqueles que vivem sozinhos. Você pode estar no meio de uma multidão e estar sozinho. A solidão é resultado de não ter uma comunhão que vá além do superficial para tocar a alma. Uma comunhão profunda e significativa é essencial para nossa integridade mental, física e espiritual. A comunhão que fomos criados para ter não é uma situação de ou entre Deus e os homens, mas ambos. Se estamos sozinhos, é porque não mantivemos o equilíbrio adequado entre eles. Mesmo assim, muitos tentam encontrar a satisfação que só podem encontrar em seu relacionamento com Deus por meio de seus cônjuges, ou deles, e até mesmo da igreja. Normalmente, isso levará a uma frustração que prejudicará nosso relacionamento com nossos companheiros e outras pessoas, porque começaremos a sentir que eles não são suficientes para nós. Não são, porque nunca poderão ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Enquadrando sua fundação. Primeiro, o que você acha da afirmação de que somente Deus não foi suficiente para homem? Segundo, você já perseguiu muitos empreendimentos infrutíferos porque queria provar algo para si mesmo? Terceiro, ultimamente, você procurou alguém que está sozinho? Dia 23. Casado. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu, e então ele pegou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. O Senhor Deus moldou em uma mulher a costela que havia tirado do homem e a trouxe para o homem. O homem disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 21, 23. Assim que o homem viu a mulher, seu coração disparou e ele soube que era ela. O homem olhou para a mulher e foi cobrado, mas não parecia ter feito o mesmo por Eva. Os homens tendem a ser mais estimulados pela visão do que as mulheres. Apenas olhar para Eva foi o suficiente para convencer Adão, mas apenas olhar para Adão provavelmente não fez muito por Eva. No entanto, as palavras que Adão falou provavelmente significaram algo para ela. Deus criou o romance e o sexo,
e ambos devem ser uma expressão maravilhosa e íntima de amor entre um homem e uma mulher. No entanto, ele criou a humanidade para ser corpo, alma e espírito. Romance foi criado para ser mais do que sexo. Era para ser uma união de espírito, alma e corpo, nessa ordem. Se a ordem for invertida para que a união dos corpos seja estimada primeiro, é improvável que a união do espírito e da alma ocorra e a solidão continue. É por isso que o Senhor criou a instituição do casamento e sancionou que o sexo fora do casamento é um pecado contra ele. É um pecado contra a própria natureza do homem que Deus criou. A humanidade foi criada para ser criaturas de elevada inteligência e espiritualidade. Eles também eram criaturas físicas maravilhosamente feitas. O Senhor queria que a coroa de sua criação fosse completa em todos os 3 níveis, e se a humanidade começasse a estimar o físico acima dos outros, ocorreria uma perversão básica de sua natureza. Portanto, o sexo deveria ser uma expressão de amor e união de espírito e alma. Apenas como era essa expressão de amor e união seria verdadeiramente gratificante e permaneceria a expressão elevada e sublime que deveria ser. Existe uma sensualidade espiritual que pode ser liberada através do amor e da união de espírito e alma com a qual a sensualidade física nunca pode ser comparada. No primeiro encontro de Adão e Eva, Adão imediatamente se convenceu de que eles eram certos um para o outro. Parece que Eva pode ter levado um pouco mais de convencimento. Ela era diferente e provavelmente precisava ser tocada mais em sua alma e espírito antes que pudesse ser totalmente convencida. Deus fez as mulheres dessa maneira para chamar os homens a níveis mais elevados de experiência. As mulheres tendem a ser mais orientadas espiritualmente e muitas vezes interpretadas como mais emocionais, porque tendem a estar mais em contato com seus sentidos espirituais. Desde a queda, as mulheres têm sido culpadas porque Eva foi enganada e ofereceu o fruto proibido a Adão. No entanto, isso implica que Adão não foi enganado e pecou mesmo sabendo o que estava fazendo. Isso é muito mais sinistro. Por que Adão seguiu Eva dessa forma? Provavelmente porque ela havia sido criada para ajudar Adão a alcançar reinos mais elevados de espiritualidade, e Adão já havia aprendido a segui-la nisso. É básico para a estratégia do diabo transformar nossas forças em fraquezas e usá-las contra nós. Ele raramente tenta impedir alguém de fazer o que foi chamado para fazer. Ele aprendeu no começo que é muito mais eficaz ficar atrás deles e forçá-los longe demais. Examinaremos essas questões com mais profundidade posteriormente, mas entender os fundamentos de nossa natureza, a tentação e a perversão dessa natureza é importante para entendermos a redenção e o processo de restauração. Quando formos totalmente restaurados, o relacionamento entre homens e Deus, homens e mulheres com a criação, todos farão parte de um glorioso paraíso novamente. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você já experimentou uma sensualidade espiritual que é liberada através do amor e da união de espírito e alma com a qual a sensualidade física nunca pode ser comparada? Segundo, você pode atestar que é a estratégia do diabo transformar seus pontos fortes em fraquezas e usá-las contra você? Terceiro, você entende que a perversão de sua natureza é a tática de Satanás para mantê-lo longe da unidade? Dia 24. Sair e cessar. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne, de Gênesis 2, 24 KJV. A relação de pais e mães com seus filhos é única e especial. Por esta razão, o único mandamento que tinha uma promessa ligada a ele é honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou Êxodo 20:12. Nossa longevidade depende de honrarmos nossos pais e mães. Mesmo assim, quando nos casamos, devemos deixar nossos pais e mães e nos apegar a nossos cônjuges. Deixar os nossos pais e mães não significa que devemos cortar todo o relacionamento com eles. Devemos nos relacionar com eles e honrá-los todos os dias de nossas vidas. No entanto, quando nos casamos, nosso relacionamento com eles deve mudar. A partir desse ponto, a primeira comunhão de corações destinada a aliviar a solidão deve vir de nossos cônjuges, não de nossos pais.
Qualquer outra coisa será uma perversão de ambos os relacionamentos. Não é natural que um homem e uma mulher continuem se apegando aos pais depois de casados. Se eles fizerem isso, a destruição de ambos os relacionamentos é possível, bem como o ferimento de suas próprias almas. Há um ponto na vida de todo homem em que ele deve se tornar o homem de sua própria casa. Há um ponto na vida de toda mulher em que ela deve estabelecer sua própria casa. Esse ponto é o casamento. A autoridade de um pai ou mãe sobre um filho ou filha é cortada no casamento. Pais e mães sempre podem ajudar seus filhos com conselhos e sabedoria quando solicitados. No entanto, após o casamento, as tentativas dos pais de controlar serão destrutivas para a vida de seus filhos. Fomos criados para ser livres, e se formos maduros o suficiente para casar, somos maduros o suficiente para tomar as decisões e arcar com a responsabilidade de nossas escolhas. Se não permitirmos que esta responsabilidade básica desenvolver, tornará muito mais difícil a realização final de nossos propósitos criados. Nesta escritura, também vemos quando o homem e a mulher deixam seu pai e sua mãe para se unirem, eles se tornam uma só carne. O sexo antes do compromisso do casamento rebaixa o maravilhoso propósito do sexo e tornará os níveis mais altos de união entre os dois muito mais difíceis. Portanto, um dos maiores presentes que os noivos podem dar um ao outro é a virgindade. A exploração e o desenvolvimento de uma vida sexual gratificante não são apenas uma experiência maravilhosa, mas também unem os dois, fortalecendo o casamento como poucas outras coisas podem. Sexo não é o mais alto nível de comunhão, mas é um dom maravilhoso de nosso Criador para nos auxiliar na busca pelos mais altos níveis de comunhão. Como pais, devemos entender que qualquer coisa que fizermos para interferir no relacionamento de nossos filhos com seus cônjuges pode salvá-los de alguns erros de curto prazo, mas geralmente será muito prejudicial para eles a longo prazo. Como pais, muitas vezes temos mais sabedoria adquirida com experiências passadas. Às vezes é difícil para nós deixar nossos filhos fazerem coisas que sabemos que não são as melhores para eles. No entanto, não deixá-los crescer em seu relacionamento um com o outro, enfrentando essas escolhas juntos e lidando com as consequências, sejam elas boas ou ruins, vai prejudicá-los mais. Eles devem aprender a apegar-se um ao outro e, às vezes, seus erros podem ajudá-los mais a longo prazo. Quando nossos filhos se casam, nosso relacionamento com eles deve mudar. O estresse do sogro é uma grande força destrutiva no casamento. Uma das principais forças que impedem os jovens casais de aprender a se unir é a interferência dos pais. Pais, pelo bem de seus filhos, quando eles se casarem, deixem-nos ir. No casamento, muitas vezes é uma provação séria aprender como deixar nossos pais e mães se nossos pais não entenderem essa questão básica. No entanto, deve ser feito. Devemos nos apegar a nossos cônjuges, e ainda assim, honrar nossos pais e mães. Poucos são capazes de navegar neste difícil curso sem algumas contusões. Mesmo assim, é essencial para um casamento verdadeiramente gratificante. Por esse motivo, costuma ser bom enfatizar a palavra deixar pai e mãe. Se necessário, afaste-se deles o máximo possível para evitar o tipo errado de interferência. Pode ser doloroso por um tempo, mas pode ser muito mais doloroso depois, se não for feito. Todo novo casal precisa estabelecer sua própria casa e identidade como família. Este é outro elemento essencial se quisermos caminhar na liberdade necessária para sermos quem somos. Foram criados para ser. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você é ou o homem de sua própria casa ou você o estabeleceu sua própria. Doméstico. Segundo, você é culpado de interferir na vida de seus filhos casados? Terceiro, você está tendo problemas para honrar seus pais, mas não permite que eles o façam? Interferir no seu casamento? Dia 25. Abertura. E o homem e sua mulher estavam ambos nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25.
Deus estabeleceu o relacionamento entre homens e mulheres de uma forma que ajudasse a preservar e melhorar o relacionamento deles com Ele e entre si. Todos os relacionamentos são construídos na confiança. A confiança é a ponte sobre a qual ocorre um intercâmbio significativo. Quanto mais forte a ponte, mais peso pode ser carregado através dela. Você pode ter amor e perdão, mas se não tiver confiança, será um relacionamento superficial. Quando o homem e a mulher estavam nus, fica implícito que era mais do que ficar sem roupa. Eles confiavam um no outro o suficiente para serem abertos e transparentes um com o outro. Foi assim que fomos criados para ser, completamente livres e abertos com os outros, sem nada ser escondido. Esse é o objetivo do casamento, duas pessoas completamente abertas e livres uma com a outra. O fato de o homem e a mulher estarem nus e ou sem vergonha o explica porque eles conseguiram ser transparentes e confiantes um com o outro. A vergonha é uma das forças mais destrutivas em um relacionamento porque nos faz começar a esconder coisas um do outro. Relacionamentos que são iniciados e mantidos longe das coisas que causam vergonha serão os mais fortes e gratificantes. Portanto, o amor verdadeiro sempre será devotado primeiro à pureza, não à gratificação imediata. A vergonha destrói as relações entre nós e Deus, nós mesmos e os outros. A vergonha é o resultado do pecado. É causada por fazer coisas que sabemos que são erradas. Quando pecamos voluntariamente, isso nos leva a querer nos esconder. O pecado começa a matar a livre expressão de nossos corações, o que distorce nossa personalidade e nosso potencial. Deus nos criou para sermos criaturas sociais, necessitando assim de comunhão com Ele uns com os outros. A vergonha faz com que se escondam uns dos outros e também resulta na primeira coisa que Deus disse que não era boa, a solidão. O pecado não vale o preço. Como a tragédia de Adão e Eva, a maioria parece ter que experimentar as consequências do pecado antes de acreditar nele. No entanto, se escolhermos fazer o que é certo, determinando que não faremos as coisas que nos obrigarão a esconder alguma coisa, começaremos a experimentar a maior liberdade que podemos conhecer. Também começaremos a ver uma mudança incrível em nossos relacionamentos. A vergonha deveria ser uma luz vermelha de advertência para nós de que o que estamos fazendo é errado, como lemos em 1 João 1,6-7 se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, ou mais, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Conforme declarado, a palavra grega traduzida como comunhão neste texto é koinonia. Esta palavra implica muito mais do que apenas uma amizade casual. É uma união profunda. A palavra purifica indica mais do que apenas a remoção das consequências do nosso pecado, mas também a remoção da vergonha. A comunhão restaurada que devemos ter em Cristo destina-se a remover a vergonha que surgiu com a queda. Isso nos permitirá ser sinceros e francos uns com os outros. Se estivermos andando na luz como o Senhor está na luz, teremos uma comunhão tão profunda e real com Ele e seu povo que não haverá nada que tenhamos que esconder uns dos outros. Se dissermos que temos essa comunhão, mas temos coisas que não podemos trazer à luz, estamos mentindo, vejam João 1,6. Se temos algo em nossas vidas que tememos que seja descoberto, devemos nos livrar dele. Qualquer coisa que tenhamos medo de trazer à luz é má porque só pode sobreviver na escuridão. Também devemos nos abster de qualquer tipo de relacionamento secreto, clubes secretos ou organizações que sejam sigilosas. Tais não serão luz, mas obviamente conterão escuridão ou não teriam que ser mantidos em segredo. Claro, a perseguição pode exigir uma exceção a isso, pois há lugares onde os cristãos devem se reunir em segredo para sua segurança. No entanto, há uma grande diferença entre as organizações que são secretas e aquelas que são forçadas a manter o segredo por causa da perseguição. Devemos também procurar ser pessoas tão confiáveis que os outros se sintam à vontade para compartilhar abertamente conosco. Às vezes, o amor exige discrição, e esse o amor cobre uma multidão de pecados, ou ver 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, como lemos em 1 João 2,28, e agora, filhinhos,
permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos dele envergonhados na sua vinda. Tal esperança nos manterá puros. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você pode ter amor e pode ter perdão, mas se não tiver confiança, será um relacionamento superficial. Segundo, há algo de que você se envergonhe? Terceiro, existe algo em sua vida que você teme que seja descoberto? Dia 26. A pergunta. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, ou vocês morrerão. Gênesis 3:1-3. A primeira coisa que se disse sobre a serpente foi que ela era astuta. Ser astuto é diferente de ser sábio. A astúcia geralmente se dedica a encontrar maneiras brilhantes de burlar as regras. Ao contrário disso, Jesus veio para cumprir a lei. Uma das maneiras fundamentais pelas quais podemos distinguir aqueles que são enviados por Deus daqueles que são enviados pelo diabo é buscar maneiras de obedecer e maneiras de evitar a obediência e escapar impune. Em sua astúcia, a serpente não contradisse corajosamente a ordem do Senhor a princípio, mas apenas encorajou Eva a questioná-la. Existem perguntas boas e outras ruins. Os bons são motivados pela fé, buscando conhecer os caminhos do Senhor para poder agradá-lo. Os maus geralmente são motivados pelo medo ou pelo desejo de quebrar as regras. A serpente estava tentando fazer com que a mulher questionasse Deus da maneira errada, o que geralmente é o primeiro passo para a sua armadilha mortal. A resposta da mulher à pergunta da serpente revela a porta de entrada para a desobediência que o diabo procurava. Ela respondeu que o Senhor ordenou que eles não comessem da árvore proibida ou nem tocassem nela. O Senhor não disse nada sobre não tocá-lo. Acrescentar a palavra de Deus é tão errado quanto tirar dela. Isso revela que estimamos nossas próprias opiniões tanto quanto valorizamos sua palavra. Este foi o pecado dos fariseus que os levou a manter suas próprias tradições acima da palavra de Deus. Como afirmado, existem perguntas boas e ruins, que na verdade podem ser a mesma pergunta. Se eles são bons ou ruins é determinado por nossos motivos. Não havia nada de errado em Eva querer entender a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era apenas errado para ela comer dele. Deus nos criou com curiosidade, que é a base de um coração que busca. No entanto, devemos sempre nos precaver contra a armadilha em que Eva caiu, que é duvidar de Deus. Ele é verdadeiro, justo e sempre tem nossos melhores interesses em mente. Qualquer coisa que nos faça duvidar dele levará ao mal. Isso geralmente começa com uma simples tendência de apenas querer quebrar as regras. É o deleite do Senhor transformar nossas fraquezas em forças. É o deleite do diabo transformar nossas forças em fraquezas, ou oportunidades para nos fazer cair. Ele tentará pegar um coração que busca e transformá-lo em um coração cínico. Um coração cínico questiona tudo sob a perspectiva da dúvida e não da fé. Isso causou a trágica queda do jornalismo em nosso tempo, pegando aqueles que começam com um desejo de verdade e compreensão, e semeando neles uma atitude tão cínica que eles frequentemente se tornam baluartes para o acusador dos irmãos. Cuidado com a astúcia. Cuidado com aqueles que propõem qualquer coisa que conflite com a clara palavra de Deus. Se nos deixarmos enganar por tal raciocínio, isso nos levará à queda. Como nos é dito em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A igreja é chamada para ser a forma mais elevada de comunhão na terra. O diabo também sabe muito bem que a autoridade espiritual se multiplica com a unidade, e mesmo que duas pessoas cheguem a um acordo, Deus responderá às suas orações, de ver Mateus 18:19. O diabo está, portanto, continuamente procurando trazer discórdia à comunhão. Devemos proteger nossa comunhão contra a inclusão daqueles que estão constantemente causando divisões ou fazendo tropeçar os pequeninos de Deus,
Como nos é dito em Romanos 16, 17, 18 agora, irmãos, exorto-vos a vigiar aqueles que causam dissensões e obstáculos contrários à doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Pois tais homens são escravos, não de nosso Senhor Cristo, mas de seus próprios apetites, e por sua fala suave e lisonjeira eles enganam os corações dos desavisados. Judas se referiu a essas pedras de tropeço como detectores de falhas, ver Judas 1,16 NVI. Temos a responsabilidade de proteger o povo do Senhor deles. Ao mesmo tempo, devemos guardar nossos próprios corações para não nos tornarmos cínicos ou fechados para aqueles que o Senhor pode estar procurando unir a nós. Os descobridores de falhas e as pedras de tropeço que o inimigo envia para causar divisões mostrarão rapidamente sua verdadeira natureza. Devemos removê-los e nos afastar deles, ou eles causarão grande dano à comunhão dos santos. Também devemos fazer isso de uma maneira que não feche nossos corações para a correção legítima da autoridade que o Senhor estabeleceu em sua igreja. Enquadrando sua fundação. Primeiro, suas perguntas são motivadas pela fé ou pelo medo? Segundo, você tem permitido que o deleite do Senhor transforme suas fraquezas em forças? Terceiro, você está evitando os críticos e as pedras de tropeço que o inimigo envia? Dia 27. A armadilha. A serpente disse à mulher: você certamente não morrerá. Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, os teus olhos se abrirão, e serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Quando o diabo viu que a mulher já havia mostrado um sutil desrespeito ao mandamento de Deus ao adicioná-lo, ele a empurrou totalmente para a armadilha ao contradizer a Deus com ousadia. Quando Eva não recuou com isso, seu destino foi selado. Se somos propensos a acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus, somos os principais candidatos ao engano. Se não nos posicionarmos contra as flagrantes contradições da palavra de Deus, também seremos presa fácil para os astutos. Em contraste com Eva, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele se posicionou na palavra de Deus. O fundamento da obediência é ter estabelecido em nossos corações que a palavra de Deus é verdadeira. Sempre que estivermos sendo tentados, devemos fugir para a palavra de Deus e buscar o que a Bíblia diz sobre o assunto. É muito improvável que Eva tivesse comido do fruto proibido se tivesse esperado para perguntar a Deus sobre as afirmações da serpente. O Senhor nos promete que, se buscarmos, encontraremos, ver Mateus 7,7. Ele nos ensinará seus caminhos se o buscarmos. Não é errado levar nossas perguntas ao Senhor. Também devemos observar que a primeira mentira registrada de Satanás foi: você certamente não morrerá. Essa ainda é sua mentira básica e o grande engano que é a raiz da maioria das religiões e crenças falsas. No entanto, a palavra de Deus é clara porque o salário do pecado é a morte, ver Romanos 6:23. O pecado leva à morte. Não importa quão astuciosas soem as filosofias ou religiões, se acreditarmos em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, será a nossa condenação. O que é pecado? É desobedecer a Deus. Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Ele estabeleceu apenas uma regra para o primeiro homem e a primeira mulher, e foi para protegê-los. Ele não disse a eles que no dia em que comessem do fruto da árvore ela iria matá-los. Ele disse que no dia em que comeram dela, eles morreriam. Ele sabia que a fruta era venenosa. Era a fruta que os mataria, e matou. O Senhor sempre tem nossos melhores interesses em mente. Ele apenas designou como pecado aquelas coisas que irão nos prejudicar e a sua criação. Deus estabeleceu diretrizes para nossas vidas. Se insistirmos em quebrar as regras, isso resultará em nossa própria destruição. Essas regras não foram feitas apenas para nos frustrar, mas sim para nos manter seguros. O pecado mata. A desobediência é pecado e sempre resultará em tragédia. Vamos estabelecer em nossos corações que Deus é bom, seus caminhos são todos justos e verdadeiros, e é para o nosso bem que Ele estabeleceu as diretrizes pelas quais devemos viver. Se desejamos compreensão,
Peçamos para nos tornarmos mais perfeitos em nossa obediência. Também devemos observar que a árvore do conhecimento está no meio do jardim. Isso também é indicativo do resultado primário de comer seu fruto, egocentrismo. Quando Adão e Eva comeram dela, a primeira coisa que fizeram foi olhar para si mesmos. O centramento em Deus leva à vida, enquanto o egocentrismo leva à morte. O empurrão final da serpente para fazer a mulher comer do fruto proibido foi fazê-la pensar que Deus estava retendo algo que ela precisava para se sentir completa. Se o inimigo conseguir que nos concentremos em nós mesmos, especialmente nas inadequações pessoais reais ou percebidas, seremos presa fácil do engano. A estratégia do inimigo é fazer com que olhemos para nós mesmos, sejam os bons ou os maus, em vez de olharmos para a adequação do Senhor. Com isso geralmente podemos reconhecer o que o diabo está plantando em nossos corações para nos desviar. Mais uma vez, o fruto da árvore do conhecimento mata ao nos fazer olhar para nós mesmos. Em contraste com isso, comer da árvore da vida resultará em sermos centrados em Cristo. Não é quem somos nele, mas quem ele é em nós que conduz à vida e ao poder. Devemos saber o que é o pecado e sermos capazes de reconhecê-lo, mas manter nossa atenção focada no pecado não é o caminho para uma vida sem pecado. Precisamos entender os esquemas do diabo, mas não devemos manter nossa atenção nele, ou nos preocupar em conhecer seus caminhos profundamente. Somos informados em 1 Coríntios 11:31, mas, se nos julgássemos corretamente, não seríamos julgados. Portanto, é correto que examinemos a nós mesmos, mas se nos concentrarmos em nós mesmos, cairemos. Devemos focar nossa atenção no Senhor e contemplar sua glória se quisermos ser transformados à sua imagem. Devemos nos proteger contra qualquer doutrina ou pessoa que tente nos fazer focar nossa atenção em nós mesmos, no diabo ou no pecado. A palavra-chave aqui é foco. Siga aqueles que estão seguindo a Cristo, crescendo no conhecimento de quem Ele é e se aproximando cada vez mais dele. Enquadrando sua fundação. Primeiro, ao enfrentar a tentação, você se parece mais com Eva ou Jesus? Segundo, o que é pecado? Terceiro, você deseja compreensão para se tornar mais perfeito em sua obediência? Dia 28. A decepção. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ver Gênesis 3:6. A árvore mortal é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal por um motivo. O lado bom da árvore do conhecimento é tão mortal quanto o lado mal. Quando procuramos nos firmar na bondade ou no lugar da cruz de Jesus Cristo, isso é uma afronta à cruz, uma afronta a Deus, e é tanto a raiz da rebelião da humanidade quanto o mal. O lado bom dessa árvore provavelmente é responsável por tanta morte quanto o lado mal. O lado bom é mais enganoso, e é por isso que parece que foi o lado bom da fruta que atraiu Eva. A fruta parecia boa para comer. Isso coloca outra questão sutil na mente de Eva. Por que Deus reteria algo bom dela? Muitos jovens caem nessa mesma armadilha com relação ao sexo. Eles acham que se é bom e não faz mal a ninguém, o que há de errado com isso? Isso machuca alguém, você. Isso prejudicará seu relacionamento com seu cônjuge, colocando uma trágica fraqueza no próprio alicerce de seu casamento. Isso machucará muitos ao longo de suas vidas com o fardo da luxúria, ao invés da liberdade de amar. No mesmo dia em que você comer daquela árvore, a morte começará a trabalhar em sua vida. Parece bom, mas seu fruto é venenoso. Em seguida, diz que o fruto era um deleite para os olhos. Não é estranho como passou de bonito ao encantador? Quanto mais olhamos para o pecado, mais ele nos atrai. Jesus disse em Mateus 6:22-23: o olho é a lâmpada do corpo, e então, se o seu olho estiver claro, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se o seu olho estiver ruim, todo o seu corpo ficará escuro. Se então a luz que está em ti são trevas, quão grandes são as trevas? O pecado quase sempre começa com o olhar. Então, se olharmos o suficiente, isso se transformará em luxúria. Então,
Tendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e, consumado o pecado, gera morte. Tiago 1,15. É muito mais fácil manter o diabo fora de casa do que tirá-lo de dentro de casa. Resistir ao pecado começa com o controle de nossos olhos. Em Jó 31:1, Jó disse: fiz um pacto com os meus olhos, como então eu poderia olhar para uma virgem? Jó fez um convênio com seus olhos de não olhar para aquilo que poderia levá-lo à cobiça. Devemos fazer o mesmo. O olho é a lâmpada do corpo. Se estivermos constantemente olhando para coisas que não devemos, estaremos constantemente cheios de luxúria. Se decidirmos olhar apenas para o que é bom e reto, nosso coração será preenchido com o que é bom e reto. Eva ouviu o diabo, depois olhou para o pecado até que se tornasse o delicioso. Então veio o argumento decisivo: era o desejável tornar alguém sábio. Existe a boa sabedoria e a má sabedoria. Existe conhecimento bom, ruim e mortal. O Senhor elogiou aqueles na igreja de Tiatira que não conheciam as coisas profundas de Satanás. OAB 2:24. Devemos entender os esquemas do diabo, mas devemos resistir à tentação de entender as profundezas do mal. Lemos em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa reputação, se alguma virtude há e se algum louvor existe, deixe sua mente se concentrar nessas coisas. Em 2 Coríntios 10:5 diz: destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente é maravilhosa, mas devemos aprender a disciplinar a nós mesmos e nossos pensamentos. Existe um ditado que diz: nós somos o que comemos. Há verdade nesta afirmação, assim como Adão e Eva descobriram no jardim. Eles assumiram a natureza da árvore da qual comiam. Nós também tendemos a assumir a natureza do que permitimos em nossas mentes. Devemos escolher o que vamos comer e o que vamos permitir que entre em nossas mentes e corações. Devemos discernir os livros, a televisão, a música e qualquer outra coisa de que participamos. Eles estão alimentando os desejos da carne ou a semelhança de Cristo? Lembre-se que a escolha é nossa. Escolha sabiamente. Escolha a vida escolhendo participar continuamente de palavras que conduzem à vida. Escolhamos também a vida por sempre falando palavras que dão vida. Lemos anteriormente em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade do momento, para que dê graça aos que a ouvem. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você está resistindo ao pecado controlando seus olhos? Segundo, qual é a diferença entre entender os esquemas do diabo, mas resistir à tentação de entender as profundezas do mal? Terceiro, você aprendeu a disciplinar a si mesmo e a seus pensamentos?